Meus amigos, meus irmãos, muito bom dia. Inicio hoje dizendo muito obrigado a todos vocês que fazem parte do canal, que divulgam, que comentam durante o mês aqui os nossos estudos, porque nossas reflexões já estão atingindo a marca de quase 50 mil visualizações. Isso é muito bom, porque são muitos corações que estão tendo o conhecimento que a doutrina nos traz e que fazemos aqui a cada sábado. Então, se você está aqui pela primeira vez, também se inscreva e faça parte, desses corações que a cada semana refletem conosco um tema diferente. Hoje nosso estudo é muito importante e muito interessante. Nós vamos tratar aqui, gente, sobre as energias que nos envolvem, que nós trocamos com os ambientes, com as pessoas, e vamos perceber com esse estudo que, a depender do teor dessas vibrações, do teor dessas energias, elas podem sim nos trazer adoecimento, tanto na nossa economia orgânica, quanto também no nosso psiquismo. Mas antes de detalhar o nosso tema, vamos trazer aqui alguns conceitos, relembrar, Nos ensinos espíritos superiores que nós espíritos somos uma energia muito sutil, mas tão sutil que para que nós possamos atuar no nosso corpo físico, enquanto estamos aqui encarnados, nós precisamos de um agente intermediário, chamado de perispírito, que é o nosso corpo espiritual. Pois bem, o perispírito, que é de origem fluídica, ele se liga ao corpo físico molécula a molécula. Então, gente, é um caminho de ida e de volta. Tudo que o espírito irradia são energias que, através do perispírito, atingem o nosso corpo físico. E as impressões exteriores que o corpo físico capta através dos seus sentidos também nos chega como espíritos através desse agente intermediário que é o nosso corpo espiritual, que é o nosso perispírito. Por isso que eu falei, é um caminho de ida e um caminho de volta. Mas vamos lá. O que diz o nosso estudo? Que as energias negativas podem nos trazer, gente, adoecimento. E então, não desejo que vocês se espantem, mas existem várias maneiras de adoecimento pelas energias. A principal delas está em nós próprios, não é? Quando o espírito encarnado, gente, vibra numa faixa mais baixa de pessimismo, de ciúme, de violência, de irritabilidade, de pouca resignação, tudo isso, gente, diariamente vai desaguando no nosso corpo, como explicamos o caminho agora há pouco, e a depender do teor dessas vibrações, elas sim podem instalar no nosso corpo físico adoecimento muito sério. Volto a dizer, tanto de caráter orgânico quanto de ordem psíquica. É por isso que grande parte da humanidade ainda se apresenta com um grau de adoecimento muito forte. E não por acaso, os espíritos superiores nos recomendam diuturnamente a nossa reforma íntima, a nossa melhoria espiritual, para que nós possamos ir substituindo hábitos doentios por hábitos mais sadios. Então, na medida em que nós vamos evoluindo, o nosso teor vibratório também melhora e nós não desaguamos diariamente no nosso corpo físico energias de baixo teor, não é? Quanto mais evoluído o espírito, mais coisas boas ele irradia para o corpo físico, que obviamente, temporariamente, lhe serve de morada aqui na pátria, na jornada material. Outra forma, gente, de adoecimento pelas energias é através das influências espirituais, que podem ser, isso aqui é importante, gente, de encarnado para encarnado.
Porque quando nós falamos de influências espirituais, normalmente nos remetemos àquela que vem dos espíritos desencarnados, os chamados obsessores. Mas aqui é estudo e eu vou trazer algo muito importante. A influência espiritual pode ser também de encarnado para encarnado e que traz sérios adoecimentos. Por quê, gente? Porque o laço que une todos os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, aqui já estudamos, é o pensamento. Então eu vou trazer uma historinha aqui da vida real. 3 moças dividiam o mesmo apartamento numa pensão, o mesmo quarto de uma pensão. Elas eram universitárias, cada uma de um município, viviam nesse quarto de pensão e dividiam esse espaço. Pois bem, uma delas começou a ter um grau de adoecimento mais acentuado. E os médicos começaram a investigar e não detectavam por que ela estava adoecendo, por que ela estava com tanta facilidade de adoecer, de trazer algumas patologias. E aí começaram mais uma vez a examinar e essa moça não tinha paz. Dificuldade no rendimento escolar, problemas no seu campo das ideias e tudo isso vinha lhe trazendo um sério prejuízo. Até que um dia alguém disse: por que você não procura um centro espírita? Você está investigando, fazendo exames, os exames nada apresentam e você está sempre adoecida. Então ela procurou um centro espírita, fez a sua consulta espiritual e lá foi detectado, gente, uma influência espiritual muito séria. E de onde foi essa influência espiritual? De uma colega sua, desse quarto que ela dividia na pensão, que trazia intimamente, de forma secreta, um grau, um teor de inveja muito acentuado. Então a inveja dessa moça era de tal ordem que diariamente ela irradiava para sua colega energias de despeito, de malquerença, de desequilíbrio, energias profundamente doentias e que encontravam receptividade nessa moça e ela então estava adoecendo constantemente. Ela passou então por um tratamento espiritual sério, importante na casa espírita e, dada essa orientação, ela então afastou-se daquele pensionato, daquele ambiente, pois naquele momento não tinha como conviver com aquela moça que lhe dividia o ambiente. Gente, isso é muito mais comum do que a gente imagina. Portanto, é preciso precaver-se e nós vamos ver mais adiante como é que a gente pode fazer isso. Quanto às influências espirituais que também podem nos adoecer, orgânico ou psiquicamente, que vêm dos espíritos desencarnados, nós não vamos nesse tema aqui nos aprofundar, até porque recomendo nos nossos estudos 4 estudos focados nesse aspecto. Obsessão causa dor, mas tem cura, é um dos estudos que está no nosso canal. Outro estudo do canal, mais influências espirituais, como saber? Sugiro aqui um terceiro estudo que é até onde chega a influência dos espíritos, e um 4º estudo que também está no nosso canal, o sexo e as influências espirituais. Então, gente, todas essas formas de obsessões dos desencarnados para nós, ou de encarnado para encarnado, como os trabalhos feitos, aquelas pragas que se rogam, isso pega, gente, pega e pode nos trazer prejuízos muito sérios, não é? Então, nesse sentido, eu fui buscar no livro Tesouros Libertadores, de Joana de Ângeles, uma breve recomendação, mas muito importante para a gente. Joana diz assim: muitos distúrbios psicológicos de comportamento procedem da aceitação, da sintonia com pensamentos odientos, invejosos, viciosos, de baixo teor vibracional, pois, ao agasalhar essas descargas, terminam por danificar nossos centros vibratórios. Recomenda-se não entrar em embates desse teor
para não se intoxicar nessa corrente mental. Veja que recomendação importantíssima de Joana de Ângeles é evitar, gente, ao máximo esses embates de baixo teor vibratório. E ela continua dizendo assim: o melhor antídoto para esse mal é o envolver-se nas ondas sublimes da oração, precatando-se dessas interferências nefastas que percorrem os espaços, direcionados ou não a determinados alvos. Então, gente, duas recomendações muito importantes. A primeira é evitar esses embates de baixo teor vibratório. Vejam bem, na medida em que nós reagimos a essas energias de baixo teor, na mesma faixa, nós então estabelecemos sintonia com essas mentes que ainda estão adoecidas também. Então, discussões, não é? Embates mais graves. Gente, é melhor não levar vantagem em nenhuma discussão. É melhor ceder, não é? Porque discussão é perde-perde. Nós já tratamos aqui. Não há um vencedor. Todos saem perdendo quando o embate não é de teor vibratório satisfatório. Como nós devemos nos envolver em energias quando elas são salutares, quando elas são do bem, quando elas têm o propósito de fazer o bem comum. Nessa, a gente precisa, não só deve, como precisa se envolver, não é? Multiplicar, participar. Mas quando você perceber que o ambiente ou as pessoas estão com energias de teor mais baixo, muito cuidado, não é? É preciso precaver-se. E aí, mais profundamente, quanto mais a gente evolui, mais nós estaremos cuidados, isentos de albergar em nós também essas energias de baixo teor vibratório. Por isso que Joana então complementa dizendo isso. É preciso envolver-se nas ondas sublimes da oração. Então, qualquer trabalho que nós formos realizar, se formos desejar auxiliar alguém, não é? Se nós formos chegar em alguns ambientes em que as vibrações não são tão boas, mas é necessário que você esteja ali, é precaver-se, gente. Antes de se dirigir a essa tarefa, a oração. A oração, então, será o nosso escudo abençoado para que nós possamos realizar a tarefa para o qual estamos sendo chamados, muitas vezes de socorrer alguém, porque nós também não podemos, não é, abandonar nossas tarefas com receio de energias negativas. Não é isso que nós estamos tratando. Você pode sim participar, auxiliar alguém que esteja em dificuldade, ou mesmo pessoas psicologicamente mais necessitadas, que o digam os terapeutas, né, que diariamente se envolvem com pessoas com problemas gravíssimos. Mas aí fica essa recomendação, que todos nós nos preparemos, como diz Joana. É preciso envolver-se nas ondas sublimes da oração, precatando-se dessas interferências mais nefastas de energias que percorrem todo o espaço. Então, é muito bom deixar isso aqui claro, gente, para a gente. Outra forma de contaminação, gente, de adoecimento, é o que os espíritos chamam de contaminações espirituais. Então, o que é que eles dizem aqui? Os ambientes que frequentamos precisam ser bem selecionados, pois a maioria, gente, dos ambientes, eles guardam a resultante dos pensamentos que vibram naquele espaço, né? Das pessoas que ali participam, e pode ser que essas energias sejam muito doentias. Então vamos aqui recordar o que disse o apóstolo Paulo aos Coríntios, não é? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. É isso, não é? É preciso nós percebermos em que ambientes nós vamos transitar. Os espíritos dizem assim: há ambientes cuja frequência, tanto de pessoas quanto da população invisível,
Olha aí, gente, todo ambiente tem a sua ambiência material e a sua ambiência espiritual. Então eles dizem, há ambientes cuja frequência, tanto de pessoas, que são os encarnados, né, quanto da população invisível, é profundamente doentia. E as energias do ambiente de baixíssimo teor vibratório trazem consigo miasmas e contaminações. Então, esse é outro aspecto aqui da nossa reflexão, muito importante. Essas contaminações espirituais existem, não é? Então, é preciso sim que a gente selecione aquilo que realmente nos convém. Porque, como dizem aqui os espíritos, tanto as pessoas encarnadas quanto os desencarnados frequentam os ambientes e ali podem sim ter energias de baixíssimo teor vibratório. Nós então podemos nos contaminar nesses ambientes e trazermos conosco algumas variações no nosso corpo físico, no nosso campo psíquico, e é de difícil detecção, não é? Onde foi que eu comecei esse meu adoecimento? Faça um exame dos ambientes que você frequenta, das coisas que você traz para a sua casa mental. Isso vai começar a lhe explicar por que você está tendo algumas desordens de ordem orgânica ou mesmo espiritual. Então, gente, quando a ciência humana começar a contemplar a realidade do espírito, a realidade da alma encarnada, vai começar a compreender com mais profundidade a origem primeira de muitos adoecimentos. Então, gente, fazendo aquela revisão, primeiramente está em nós, não é? O nosso adoecimento ou a nossa melhoria. Vamos vibrando a cada dia em melhor faixa de sintonia, irradiando em torno de nós melhores energias, que o maior beneficiado quem será? Nós mesmos. De outra sorte, é preciso pela oração, aproximando nossa natureza dos bons, evitarmos a influência dos espíritos ainda doentios, ainda em sofrimento, tanto de desencarnados quanto de encarnados. É o exemplo daquela moça que nós citamos aqui. E finalmente, muito cuidado com os ambientes, não é? Tudo me é permitido porque tenho meu livre-arbítrio, mas nem tudo me convém. Então, gente, esse foi o nosso estudo. Espero que vocês tenham gostado. E a espiritualidade diz assim: pensar bem ou mal é resultado de treinamento que se transforma em hábito. Então, espero que tenham gostado, né, do estudo. Se gostaram, deixem aqui o seu joinha, o seu like, isso é muito bom para o nosso canal na plataforma. Levem a outros corações esses ensinamentos. Comentem aqui durante o mês, gente, tá certo? E peçam às pessoas que se inscrevam no nosso canal. Desejo a todos muita paz, muita luz, uma semana de energias muito positivas. Que Deus nos abençoe hoje e sempre.